Isso. Boa noite a você que está me vendo pelo YouTube, boa noite a você que está me vendo pelo Face, boa noite a você que está vendo aí pelo Insta. A gente vai começar os estudos de hoje, vamos continuar, aliás, né? Hoje a gente vai para a segunda parte da nossa série, onde a gente vai conversar sobre os 12 discípulos. E hoje quero conversar um pouquinho sobre Pedrão, né? O discípulo que é, o cara que aparece muitas e muitas vezes na Bíblia, muito mencionado, é aquele que está com a gente o tempo todo. Depois de Jesus, aliás, é o discípulo mais mencionado. Então, hoje a ideia é a gente aprender um pouquinho sobre Pedrão, quem é esse discípulo, como que a gente pode aprender com ele. Essa série sobre os 12 discípulos, nós vamos aprender que eles eram homens comuns, como eu, como você. Eram pessoas com qual nós temos muito que aprender, porque eles acertaram e erraram. E eles foram instrumentos de Deus para transformar o mundo. Isso é muito importante para a gente compreender. Então, semana passada a gente entendeu muito isso. Quem eram os 12, como que eles caminhavam, o que era essa questão de ser discípulo, o que era ser apóstolo. Enfim, semana passada deu uma explicação geral introdutória sobre eles. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Pedrão. Pedro, na verdade, se chama Simão. A Bíblia fala para a gente que o nome dele é Simão Bar-Jonas. Mateus 16:17 diz: Respondeu-lhe Jesus: Feliz é você, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. O que significa então Simão Bar-Jonas? Significa filho de Jonas. Esse bar aqui, esse prefixo no grego, ele vai significar filho de. Quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, Barrabás é filho de Abas, ou filho do pai. No caso de Simão, é filho de Jonas, Bar-Jonas. Além disso, a gente vê que Simão era irmão de André, que também foi um dos discípulos de Jesus. Quem conheceu primeiro foi André, não foi Simão Pedro, né? André, na verdade, ele seguia João Batista, e aí João Batista, no certo momento, estava lá batizando Jesus, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então André entendeu quem era Jesus, ele foi chamar o irmão dele, foi chamar Pedro, e aí Pedrão veio conhecer o Jesus também, e a história começou a se desenrolar, quando Jesus vai lá para o barco, a pesca maravilhosa e tudo mais que a gente vai ver. Então, outra coisa que a gente aprende, além que o nome de Pedro, na verdade, é Simão, o nome de Pedro não mudou, como muita gente fala, não mudou. Jesus acrescentou Pedro e depois ele acabou sendo mais conhecido como Pedro, como a rocha, né, como pedra, do que era como Simão. Agora, outra coisa que a Bíblia nos revela é que Pedro era casado. Né? A gente vê em Lucas capítulo 4, verso 38, que Jesus curou a sogra de Pedro que estava com uma febre. Então a gente consegue ali ver que ele era casado, mas tem uma coisa muito interessante que eu não sei se você sabia. Você sabia que Pedro levava a esposa dele nas viagens missionárias apostólicas dele? Já te contaram essa parte? Hoje eu estava conversando com a Thaís lá em casa, com a minha esposa, e ela falou, não, não tem isso e tudo mais. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5 diz assim: Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos ou os irmãos do Senhor e Pedro? Então, Paulo está dizendo claramente o quê? Ou seja, que Pedro levava com ele a esposa dele. Isso ficou muito claro no texto. E é muito interessante a gente parar para pensar que o apóstolo Pedro, assim como os outros apóstolos e os irmãos de Jesus, Tiago, os outros irmãos de Jesus, levavam simplesmente suas esposas e elas participavam do ministério. Tanta gente fala só dos 12, mas as esposas dos 12 estavam no ministério apostólico deles. E Paulo deixou esse registro, o que é muito legal para a gente poder compreender que as mulheres participavam sim, não apenas aquelas citadas, mas mesmo as esposas que não têm seus nomes citados, estavam lá no ministério junto com seus esposos fazendo o ministério apostólico. Nós também aprendemos que Pedro é um pescador profissional. Isso aí todo mundo já fala que Pedro é um pescador e tudo. As crianças cantam aquela musiquinha, né? Pedro, Tiago, João no barquinho e assim vai. A gente aprende que ele era um pescador, ele morava basicamente em Cafarnaum, que Jesus meio que fez do local principal do seu ministério. Cafarnaum era uma cidade ao norte da Galileia,
tá? E o Mar da Galileia era onde Pedro então ganhava sua vida. Ali ele pescava, ali ele tirava peixes. Uma coisa que eu aprendi no livro do pastor John MacArthur, que eu achei muito interessante, é que geralmente eles pescavam 3 tipos de peixe no Mar da Galileia, os mais pescados. Um é o que algumas traduções vai estar como peixinhos, seria uma espécie de sardinha. A gente vê isso na multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra que a gente fala? Tinha 5 pães e 2 peixinhos, que era essa sardinha. E por quê? Porque se descobre que naquela época era comum ter um pão achatado, como se fosse uma broa, ou um pão-sílio. Não sei se vocês já comeram pão-sílio. Geralmente o pessoal comia esse pão com esse peixinho, com essa sardinha dentro dele. Era a comida mais básica do pessoal daquela região. Outro tipo de peixe que eles pescavam muito era uma espécie de barbilhão, que era uma espécie de carpa. Era um peixe que chegava a ficar grande, tá, de 13 a 60 centímetros, e ele era muito cheio de espinho. Esse tipo de carpa, inclusive, provavelmente é o peixe que a Bíblia fala para a gente em Mateus 17, 27, que Jesus mandou Pedro pescar no anzol e que veio com uma moeda dentro. Por quê? Porque era um tipo de peixe maior e provavelmente era o único que teria realmente condições de ter uma moeda e ser pescado com um anzol. E o terceiro tipo de peixe, que era a carapeba, era um peixe mais comercial, um peixe mais comum. Hoje em dia, inclusive, esse tipo de peixe ainda é servido lá, geralmente frito, e é chamado na região de peixe de São Pedro, né? Assim ele ficou conhecido. Então, essa é toda a questão de Simão. Simão, Pedro ou Pedro. O próprio Simão se chama na carta dele, né? Na carta do apóstolo, ele se chama de Simão Pedro. Essa é uma coisa muito interessante, porque você vê na Bíblia Pedro sendo chamado de Simão, sendo chamado de Pedro e ora sendo chamado de Simão Pedro. Mas há uma coisa legal, geralmente quando Pedro era chamado de Simão, isso estava restrito à sua vida pessoal, mais secular, né? na coisa de quem ele era. A segunda forma de Pedro ser chamado de Simão era quando ele tomava bronca. Hoje eu estava conversando com a Thaís dentro dos estudos, o que a gente percebe? E Pedro, ele era alguém, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, ele era alguém que oscilava muito. Então, quando Jesus deu o nome de Pedro para ele, né, acrescentou esse nome como se fosse uma espécie de apelido para Pedro, ele estava dizendo quem ele queria que ele se tornasse. Então, ele está dizendo: Simão, você é muito oscilante, você faz coisas que não deve, você precisa se tornar uma rocha, você precisa se tornar uma pedra, alguém que realmente vai conseguir realizar as coisas que eu tenho para você realizar. Tanto que, por exemplo, se você vai lá no Getsemane, quando os discípulos dormiram, há uma descrição de Marcos muito interessante. Marcos diz assim: então disse Jesus a Pedro: Simão, você já está dormindo? Olha só, toda vez que ele fazia algo ruim, ou que ele dava o mole, ele era chamado de Simão e não de Pedro. Mas quando ele fazia algo certo, ele era chamado de Pedro. Parece como se Jesus estivesse ensinando, através dessa questão dos nomes, quem ele deveria ser. E dava um lembrete. Era como se Jesus chamasse a atenção dele, torcesse mesmo ele, para dizer: acorda, você está fazendo uma coisa errada. E ele fazia isso de forma sutil, nessa questão dos nomes, isso era muito bem feito. Por isso o próprio Pedro, em um certo momento, se chama, né, chama a si próprio de Simão Pedro. Ele conseguiu pegar isso. Pedro, gente, ele se tornou líder dos discípulos. E como é que a gente sabe e pode afirmar que Pedro se tornou líder dos discípulos? Primeiro, se você pegar a sua Bíblia e observar os nomes dos discípulos, tanto em Marcos, em Mateus, em Lucas, em João, toda vez que é feita a lista dos discípulos, o nome de Pedro é o primeiro a aparecer. Então essa é a primeira coisa que mostra para nós que Pedro verdadeiramente era um líder. Segunda coisa que a gente consegue perceber é quando você observa o seguinte: em Mateus 10, 2, a Bíblia nos diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Geralmente esses 4 estão primeiros, eram os 4 discípulos mais próximos de Jesus. Mas olha só, quando está dizendo primeiro Simão, chamado Pedro, essa palavrinha primeiro, no português, é apenas a primeira pessoa de uma lista. Mas no grego, essa palavra é protos. Protos não era uma palavra usada
apenas para dizer que uma pessoa é primeiro numa lista. Protos era uma palavra usada para designar alguém que era líder, que era chefe. Então, o próprio Mateus está indicando que Pedro era o líder, sim, dos discípulos. Isso fica muito claro na Escritura, então, que ele era o líder. Em terceiro lugar, as atitudes de Pedro mostravam claramente que ele era o líder. Né? A gente vê isso claramente em todas as atitudes dele como apóstolo. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de passar, que é muito importante da gente perceber sobre Pedro. Pedro era um cara bacana, Pedro era um cara impulsivo, Pedro era um cara de grandes coisas. Ele se tornou líder, mas ele não se tornou líder porque ele tinha um grande conhecimento. A Bíblia nos diz em Atos 4,13 o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Veja que algo é muito importante da gente aprender do apóstolo. O que definia Pedro não era o fato de ele ser um homem de grande conhecimento, o que não tem problema nenhum, alguns discípulos eram assim. Paulo, por exemplo, tinha grande conhecimento. Mas também nos mostra que não é o fato de você ter o maior conhecimento que te define como discípulo de Jesus, que te define como alguém que realmente é um apóstolo, como alguém que pode liderar na igreja de Cristo. O conhecimento é só uma parte. Pedro foi ganhando conhecimento com Cristo. O que esse texto quer dizer? Que Pedro não era alguém que teve uma instrução dos rabinos da época, dos grandes mestres da época, mas ao mesmo tempo era alguém que era reconhecido por estar com o mestre Jesus. A coragem dele refletia a coragem do próprio Cristo. Cristo era alguém reconhecido por ter coragem. Pedro e João foram reconhecidos pela coragem, mesmo que não tivessem tido uma grande instrução formal. Então Pedro era um homem comum. Como eu e você, Pedro era comum. Ele foi transformado naquilo que Deus queria que ele fosse. Assim como eu posso ser transformado naquilo que Deus quer que eu seja, assim como você é transformado naquilo que Deus deseja de você. Ele te chamou do jeito que é. E Pedro mostra isso pra gente. E por isso eu quero que você entenda bem um pouco da personalidade desse discípulo. Olha só, Pedro é o único discípulo, prestem bem atenção, Pedro é o único discípulo que teve a ousadia e ao mesmo tempo a intimidade de repreender Jesus. Em Mateus 16, 22, depois que Jesus falou que seria entregue e tudo mais, Pedro repreendeu: não, mestre, você não pode fazer isso e tal. Ninguém fazia isso com o mestre, Pedro fazia. Ele simplesmente falava. Pedro era o tipo da pessoa que primeiro falava, depois ele pensava no que falou. Já foi. Agora, ao mesmo tempo que ele era a pessoa que adquiriu tanta intimidade com Jesus e tinha a ousadia de falar isso, também nenhum outro discípulo foi tão repreendido, assim como nenhum outro discípulo tomou uma pancada tão forte como Pedro. Se ao mesmo tempo Mateus registrado em Mateus 16, 22, ele repreendeu Jesus, é isso mesmo, Maria, ele era meio doidão. Se ao mesmo tempo ele repreendeu Jesus, no versículo 23, Jesus diz o que para ele? Para trás de mim, Satanás, arreda daqui. Jesus bateu. Pedro tinha acabado de, inclusive, ser elogiado, e agora ele toma uma bronca, e a maior bronca registrada no Novo Testamento foi dada a Pedro. E, aliás, a maioria das broncas do Novo Testamento foram feitas a Pedro. Então ele era um discípulo muito assim, ele era de chegar, de fazer e tudo mais, mas ele também fazia. E é verdade, Fábio, ele ganhou muitas experiências com Jesus. A verdade, isso fez com que ele se tornasse quem ele tinha que ser. Ele se lançava. Pedro foi a pessoa, por exemplo, que confessou nesse mesmo capítulo 16, a gente vê que Pedro foi o discípulo que confessou quem Jesus era. Foi aquele que recebeu a revelação do Pai. Foi aquele que virou no meio de todo mundo quando Jesus perguntou: ok, quem o pessoal está dizendo que eu sou? Aí o pessoal começou a falar: dizem que você é Elias, dizem que você é não sei o quê. Mas quando ele perguntou quem vocês dizem que sou, Pedro imediatamente: você é o Cristo. Você foi o enviado de Deus.
Ele é aquele que também recebia a visão do alto, porque o próprio Cristo disse: bem-aventurado você é, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito, foi o meu próprio Pai que te revelou isso. Então você vê que Pedro era aberto a receber de Deus, a receber a revelação do Pai. Mas o mesmo Pedro que fez isso, e o mesmo Pedro também que falou: Jesus, eu estou contigo no que for, foi o Pedro que negou Jesus na hora que as coisas aconteceram. Pedro era um homem das experiências porque ele se lançava. Se lançava. Ele estava ali, mas ele também revela a dualidade que tinha na vida dele, como tem na minha e na sua. Às vezes a gente está bem, está no alto, mas há momentos que a gente erra. Em Pedro nós aprendemos que a gente pode errar e começar de novo. Que nós podemos pedir perdão. Que o crente vai sendo transformado nessas experiências que vocês também estão citando. É passando por essas experiências que o crente vai crescendo. É passando por essas experiências que o crente vai se tornando aquilo que Deus deseja que ele seja. Tem uma frase, se não me engano, é de Ralph Emerson. Ele diz assim: erre mais, erre melhor. Ou seja, você não comete os mesmos erros, você erra melhor, você aprende com erro. Depois você vai errar de novo, mas você vai melhorando, melhorando, melhorando. E esse é uma das coisas que Pedro fazia muito bem. Pedro era inquieto, ele queria aprender, ele queria crescer. Eu posso mostrar isso para vocês mostrando uma coisa direta de Pedro. Pedro, quando Jesus explicava algo que ele não entendia, ele perguntava. Já viu na escola? O professor vai lá, fala um negócio, a gente não entende, a pessoa fica com medinho. Eu não vou perguntar, porque alguém vai rir, alguém vai fazer isso, alguém vai fazer aquilo. Pedro não. Pedro errava, ele chegava e falava. Pedro errava, ele, olha, me explica esse negócio. Mateus 15, a gente vai ver Pedro perguntando, não entendi o que o Senhor quis dizer. Ele era um homem de perguntas, era um homem de falar. Pedro também, ele perguntava o que ele deveria fazer. Então ele também queria saber, tá, Senhor, me ensina, o que eu vou fazer? Mateus 18, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar as pessoas? Ele estava inquieto, ele não tinha medo de buscar uma resposta. Às vezes a gente tem medo de buscar resposta. Sabe por que muitas vezes, quando inclusive um ateu chega e te faz um monte de pergunta, você fica com medo? Um dos motivos pelo qual a gente tem dúvida de algumas coisas, porque quando a gente tem medo das respostas, tem medo de se aprofundar, tem medo de fazer perguntas difíceis, a gente não cresce no evangelho. Por não crescer no evangelho, quando alguém faz uma pergunta, nós estamos com medo. A gente diz, não, religião não se discute, fé a gente não vai discutir. Mas, na verdade, se nós estudássemos sem medo de perguntar coisas da realidade, nós podemos aprender muita coisa. Quem não pergunta não aprende. Quem não aprende é manipulado, vira marionete na mão das outras pessoas. Sempre nós temos respostas. Pedro perguntava. Quer ver outra coisa? Pedro foi quem perguntou para Jesus, qual é a recompensa para a gente poder te seguir? Que é quando Jesus responde, quem me seguir vai ganhar 100 vezes mais, porque vai estar no céu com ele. Mas Pedro perguntou. Todo mundo pensou. Pedro perguntou. Ele não tinha esse receio. Pedro, por exemplo, quando Jesus chegou lá, viu a figueira estava murcha, a figueira está murcha. Jesus falou, nunca mais nada fruto deste. Ela murchou. Em Marcos 11, 21, Pedro, o discípulo que perguntou por quê. O que aconteceu? Por que você fez a figueira secar? E Jesus foi explicar o que aconteceu. Essas são as coisas importantes. Quando Jesus foi ressurreto, todo mundo ouviu o relato. Quem foi o discípulo que perguntou? O que aconteceu? Como aconteceu? O que foi? Pedro. A gente vai ver isso em João 21, 22 e 23. Ele era o homem da pergunta, mas ele também era o homem da ação. Pedro não ficava só no blá blá blá, só na conversinha. Pedro era o homem da ação. Foi Pedro, por exemplo, que quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro simplesmente dá uma parada rápida. Fábio, perfeito esse ditado. É verdade, não existe pergunta boba. Boba, eu vou acrescentar no seu ditado, bobo é não saber e ficar calado, ficar com dúvida. Isso é bobo. Nós temos que perguntar tudo o que precisa. Agora, nós precisamos também agir. Quando Jesus estava andando sobre as águas, nós vemos no texto que quando os discípulos viram, todo mundo ficou com medo. Pedro, de novo, foi o homem da pergunta. Ele perguntou, mestre, é o senhor? Sim, sou eu. Então, se é o senhor, manda eu ir até aí. Ele disse, então vem. Aí Pedro mostra que ele também era um homem da ação. Ele confiava em Jesus. Ele confiava no que Jesus dizia. Quando Jesus disse, venha, Pedro foi.
Aí muita gente fica falando mal de Pedro. Ah, Pedro afundou na água. Ah, Pedro duvidou. Pedro não sei o quê. Mas ninguém caminhou na água. Quem caminhou foi ele. Como bem diz o pastor Cláudio Duarte, por exemplo, quando teve o culto depois desse acontecimento, 11 discípulos diziam: eu vi um cara caminhando na água. Só um poderia dizer: eu caminhei nas águas com o mestre. Quem fez isso? Quem viveu a experiência. Quem estava lá com Jesus. Essa é toda a questão importante em Pedro. Ele viveu essas experiências porque ele se lançava às experiências. Ele foi quem estava lá, por exemplo, quando Jesus disse que ia ser preso, Pedro foi quem disse: eu vou estar contigo até o final. Ele agia. Ah, mas ele errou depois, não importa, ele agia, ele estava lá, ele estava junto. Ele também foi aquele que sacou a espada e arrancou a orelha de Malco do servo do sacerdote. Aí você vai pensar: ok, Pedro arrancou, mas ele arrancou, é só um cara violento, né? Não. Pedro era tão da ação e às vezes ele fazia e depois ele pensava, ele cometia esse tipo de erro, que deixa eu te explicar uma coisa muito importante, aí você tem que entender da história. Quando havia algo dos romanos, por exemplo, quando eles foram lá para poder prender Jesus, geralmente você tinha representantes de Roma ali, não iam poucos soldados. Provavelmente ali na Judéia, por isso tinha Pôncio Pilatos lá, você tinha mais de 600 soldados. Então, pelo menos quase uma centena, ou talvez mais de uma centena de soldados foram para prender Jesus. Por quê? Porque os romanos não eram bobos, eles sabiam que podiam gerar algum tipo de revolta. Muita gente seguia Jesus. Então, mais de uma centena de soldados foram lá para poder estar. Pedro me arranca a espada, arranca a orelha de Malco, com um monte de soldado em volta. Ele não pensava muito, ele agia. Ele tomou uma bronquinha de Jesus, falando: ó, segura tua onda, não é assim que as coisas são feitas, não. Se você faz as coisas pela espada você morre. Ok, mas ele é um homem de ação que foi aprendendo com as experiências a se tornar alguém mais calmo. Pedro, inclusive, foi aquele que no primeiro momento se prontificou a Jesus: eu vou contigo até a morte. Eu vou estar lá contigo. E aí, agora a gente começa a perceber por que Satanás virou. Jesus informa que Satanás pediu para peneirar Pedro como se peneira o trigo. Por que essa frase? Alguém já disse para você? Você já aprendeu por que Satanás disse para peneirar o trigo? Bom, trigo e joio cresciam juntos. Então chegava um momento que você tinha que separar. E não dava. Depois que o joio crescia, não tinha como separar. Você tinha que esperar eles crescerem. E depois, na hora de peneirar, você ia tirar o joio para deixar o trigo. É isso que Satanás, inclusive, queria fazer com Pedro. É uma referência ao que foi feito com Jó. Lembra de Jó? Satanás faz isso com Jó. Satanás vira para Deus: deixa eu provar Jó. É o mesmo que ele falou com Jesus. Jesus é Deus. Então ele falou: deixa eu peneirar Jó, deixa eu provar Jó. E Jesus falou assim: segura tua onda aqui com. Deixa eu provar, peneirar Pedro. Jesus falou: segura tua onda que com ele vai ser diferente. Mas é a mesma situação em relação à experiência que Jó passou, é que ele coloca com Pedro. Então Pedro foi sendo moldado. Jesus clamou pela alma de Pedro para que Pedro não caísse nessa peneira de Satanás. E aí, isso aconteceu e tudo mais. Agora, como é que Pedro foi moldado? Pedro foi moldado pelas experiências. Vou escolher uma delas, a experiência da negação de Jesus. Pedro falou que Jesus era o Cristo, Pedro foi repreendido, Jesus foi preso, ele arrancou a orelha de Malco, ele falou que ia com Jesus até o fim. Ok. Jesus disse: não, segura a tua onda, pode deixar, eu estou me entregando, foi numa boa. Pedro e João acompanharam a situação toda. Aqui tem uma coisa interessante. Todo mundo deu linha. Todo mundo ficou com medinho. Mas o registro diz que Pedro estava lá perto. Por isso, inclusive, ele foi o apóstolo que negou. Porque ele estava lá perto para as pessoas o reconhecerem. Ele estava lá perto para ser apontado como quem seguia o mestre. Ele correu risco. O resto correu. Entende? Ele era aquele que corria o risco de passar por essas experiências. Ele estava tão perto para passar por essas experiências que a Bíblia diz que depois que ele negou Jesus 3 vezes, Jesus o fitou com os olhos. Pedro estava perto bastante para ter
uma olhada ali, olho a olho com Jesus. Não tão perto, grudado, mas estava perto bastante para ver o olhar de Jesus para ele e lembrar que Jesus tinha dito para ele que ele iria negá-lo. Então nós temos aqui uma outra coisa interessante sobre essa experiência, que mostra que através da experiência Pedro cresceu. Judas traiu Jesus. Pedro, de certa forma, também traiu Jesus. Porque ao negar Jesus era um tipo de traição. Judas traiu entregando Jesus. Pedro traiu negando Jesus. Na experiência de Judas, Judas teve remorso e se matou. Na experiência de Pedro, Pedro teve arrependimento, aprendeu com ele, recebeu o perdão de Jesus. É só você pegar João 21, quando Jesus reencontra com eles estavam até pescando, eles já estavam tão desiludidos que eles voltaram a pescar, voltaram à antiga profissão. Jesus foi lá, preparou um café da manhã, pegou os peixinhos, começou a conversar com eles. Depois ele teve uma conversa particular com Pedro. E aí onde ele diz, e aí, Simão? E ó, de novo ele chama ele de Simão. E aí, Simão, você me ama? E Pedro responde então por 3 vezes que amava Jesus. Ele é perdoado, ele é restaurado. Então essa experiência de Deus, de Jesus, como ele se tornou o grande líder da igreja, como Pedro tornou aquilo que Deus queria que ele fosse, através de experiências com Deus. Experiências, vamos aqui deixar bem claro, experiências não é uma coisa assim, é uma experiência extracorpórea, não é um negócio maluco. Experiências é aprendizado, ou seja, Jesus ensinava. No nosso caso hoje, vem através da leitura da palavra. Então você tinha a parte formal de ensino da palavra e tinha a parte de experiência de vivência. As duas coisas aconteciam. Quando você pega o evangelho, você vai ver isso. Jesus ensinava e Jesus vivia com os discípulos. Então as duas coisas acontecem. Você precisa crescer na palavra e crescer nas experiências de vida. Lembra do que o próprio Jesus nos diz, Mateus? Agora fugiu o texto. Mas Jesus nos diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, é o ensino de aprendizado, da leitura das Escrituras, de aprender elas, nem o poder de Deus, as experiências de vida que você passa com Deus. Pedro aprendeu com essas duas coisas. Mas para a gente caminhar para o final desse estudo, eu não vou falar tudo sobre Pedro, eu queria deixar coisas muito importantes para a gente aprender desse discípulo. Independente de Pedro uma hora acertar, outra hora errada, ele ir para cima, ele ir para baixo, ele ir, até que ele foi se tornando líder da igreja, existem pontos muito importantes da vida de Pedro que mostram o que o verdadeiro cristão precisa ter para poder crescer. Primeiro destaque que eu quero dar para vocês é o caráter de Pedro. Gente, se você lê o Evangelho, Jesus corrigiu os fariseus e chamava os fariseus de hipócritas. De farsantes, de dizer uma coisa e viver outra. Pedro, mesmo quando ele errava, mesmo quando Jesus lhe disse, arreda-te de mim, Satanás e tal, mesmo quando ele errava, Jesus não o chamava de hipócrita. Pedro tinha caráter, ele defendia o que acreditava. Ele podia defender alguma coisa errada, e aí ele aprendia que aquilo estava errado e corrigia. Mas ele defendia com pureza. Ele acertava com pureza, ele errava com pureza. E isso é ter caráter, é fazer algo de verdade. Ele não ficava de armadilhas. Judas, por exemplo, criou armadilha. Pedro não. Quando ele dizia alguma coisa certa, ou quando ele dizia coisa errada, ele era o mesmo Pedro. Era o mesmo caráter. E isso é uma das coisas. Jesus nunca brigou com Pedro porque ele errou. Ele corrigia o erro de Pedro. Ser humano é acertar e errar. Mas Jesus corrigia aqueles que eram hipócritas, que criavam armadilhas. Então o primeiro ponto é caráter. E por que caráter é importante? Primeiro, porque como cristão você precisa ter caráter, porque Jesus tinha. Segundo, que principalmente se você for ser líder na igreja, você precisa ser caráter. E aí, destacando as palavras do pastor John MacArthur, caráter gera respeito. Respeito gera confiança. Confiança motiva pessoas. Então nós precisamos ter caráter, assim como Pedro tinha caráter. Segunda coisa que a gente também quero destacar sobre esse apóstolo é a sua submissão. Pedro obedecia a Jesus mesmo quando não entendia. Um exemplo disso, por exemplo, é quando eles foram questionados sobre Jesus pagar imposto.
Se você conhecer um pouco da história da época, geralmente o pessoal tinha que pagar imposto ao imperador. Aliás, no caso desse imposto, era imposto no templo. Tinham que pagar imposto no templo. Só que à época, quando o imperador, inclusive, pedia impostos, os filhos do imperador não pagavam. Ok? Então, pensa a cabeça de Pedro. Jesus é o Filho de Deus. O imposto é o imposto para o templo. Jesus não precisava pagar, porque o imposto era para o templo é de Deus, ora, ele é o Filho de Deus. Jesus percebeu isso, e quando você vai no texto, Jesus vira para ele e faz uma pergunta: ô Pedro, o que está vendo aí, cara? Fica tranquilo, a gente não tem que pagar imposto? Ele tem, mas os filhos do imperador não pagam imposto, não é? Ele é. Mas para a gente não escandalizar ninguém, vai lá, pega um peixe e dentro dele você vai tirar uma moeda e vai pagar o imposto. Entende o que eu quero dizer? Pedro foi lá, pescou e passou por essa experiência com Jesus. Tempos depois, quando Pedro escreve a carta dele, ele escreve assim em 1 Pedro capítulo 2, verso 13 e 14. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governadores, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pedro aprendeu com Jesus que ele tinha que se sujeitar à autoridade, porque Jesus não precisaria pagar o imposto, mas ele pagou o imposto para dar bom testemunho. Nós fazemos as coisas e obedecemos as leis para dar bom testemunho. A não ser quando a lei vai contra a Bíblia, é outra história. Mas nós temos que fazer as coisas de forma correta para dar bom testemunho. Então, por exemplo, se a lei diz que a gente precisa botar um cinto de segurança, é uma coisa simples. A lei diz que você tem que andar com cinto de segurança no carro. Nós precisamos estar de cinto de segurança no carro. Hoje a gente está em pandemia, a gente precisa usar máscara. A gente precisa usar máscara. Não tem motivo para algumas coisas que às vezes a gente cria. A não ser que algo vá contra a Bíblia, não tem motivo para isso. Pedro aprendeu a ser submisso com o próprio Jesus. Então ele tinha caráter, ele aprendeu a ser submisso a Jesus, mesmo quando ele não compreendia, ele obedecia. Até quando ele cortou a orelha de Malco, quando Jesus mandou ele parar, ele parou. Porque ele obedecia ao mestre, independente do que ele pensava. Outra coisa importante, Pedro aprendeu a ter domínio próprio. E aí nós estamos falando de Pedrão, do cara que ia para cima, do cara que arrancava a orelha, do cara que falava as coisas, do cara que andava sobre o mar, do cara que repreendeu o próprio Jesus quando tinha que fazer. Pedrão tinha todo esse fogo, mas ele foi aprendendo a ter domínio próprio, porque domínio próprio é um fruto do Espírito. E Pedro aprendeu tanto isso que também na carta dele, 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 23, Pedro nos ensina assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, ou seja, ele se entregava ao próprio Deus e confiava na justiça de Deus. Pedro aprendeu então que ele tinha que confiar na justiça de Deus. Esse é o Pedrão. O Pedrão que fazia as coisas também com o tempo, com as experiências, aprendeu a ter domínio próprio, aprendeu a fazer o que era correto, aprendeu a honrar a Cristo com as suas atitudes. E isso era muito importante, e isso é muito importante para nós hoje. Isso se aprende com experiência. E a outra coisa que eu preciso deixar claro para vocês é a humildade de Pedro. Gente, a humildade de Pedro é algo fenomenal. Líder geralmente é tentado a cair no orgulho. Pedro tinha tudo para cair no orgulho. Pedro se tornou um grande líder da igreja. E ele tinha tudo para ser orgulhoso. Ele foi o primeiro a fazer as coisas com Jesus. Ele foi o primeiro a pregar. Ele foi o cara que se tornou um grande líder em toda a igreja. Mas ele não caiu no orgulho. Pedro aprendeu muito bem a lição de humildade de Jesus. Eu vou provar isso para você. Pedro teve uma experiência com gentios. E a Bíblia diz que num certo momento ele viu os homens de Tiago, irmão de Jesus, que também se tornou um grande líder da igreja. Então Pedro, ele ficou com medo, se afastou de Paulo. E aí em Atos 15 nós vamos ver o grande concílio em Jerusalém, o concílio da igreja, para debater a questão dos gentios que estavam se convertendo.
Paulo, escrevendo a Gálatas, ele diz que ele resistiu a Pedro na cara, ou seja, ele corrigiu, ele teve um debate direto com Pedro. E a Bíblia mostra para nós em Atos 15 que Pedro reconheceu que Paulo estava certo. Então, assim, Paulo se converteu depois, Pedro andou com Jesus, ele era o primeiro discípulo, ele era o cara em tudo. E, no entanto, quando ele reconheceu que Paulo estava certo, ele recuou, não, Paulo está certo. Não apenas isso, esse mesmo concílio não foi presidido por Pedro, foi presidido por Tiago, como líder do concílio. E Pedro se sujeitou à liderança de Tiago. Isso mostra uma pessoa humilde, porque ele se sujeita à liderança de Tiago. Então ele aceita que Paulo falou e diz, Paulo está certo mesmo, ele se sujeita à liderança de Tiago, então ele não tinha a vaidade que muito líder tem, não tinha o orgulho que muito líder tem, ele aceita as coisas da forma correta, isso mostra grande humildade e mostra a grandiosidade que Pedro se tornou. Uma outra coisa é que Pedro reconhecia o quanto Paulo, por exemplo, interpretava as escrituras melhor do que ele, falava inclusive coisas difíceis. É muito legal como que Pedrão reconhecia quando o outro sabia muita coisa. Quer ver? 2 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16, olha só o que Pedro nos diz. Ele diz assim, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem o que ele fala, como também o fazem com as demais escrituras, como para a própria destruição deles. Eu não vou pegar tudo que o texto diz, não. Eu quero só que você foque numa coisa. Pedro reconhecia a sabedoria de Paulo. Ele tinha a humildade de reconhecer que o apóstolo era sábio e falava inclusive coisas difíceis de entender. Pedro não tinha a vaidade de que ele era o grande líder. Ele reconhecia a liderança dos outros. Ele reconhecia o momento em que ele tinha que liderar, o momento em que o outro estava liderando, ele respeitava o outro líder. Essa característica de humildade é importante. E aí a gente termina com a grande característica que todo discípulo tem que aprender e que Pedro aprendeu, que é o amor. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, ele aprende a servir. E Pedrão não foi diferente. Assim como todos os discípulos, ele aprendeu a servir, teve que aprender essa lição. Marcos 9,35 diz, assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Pedro participou da cerimônia do lava-pés, onde ele, por exemplo, no início não quis que Jesus lavasse o pé dele, porque era algo que o menor servo fazia, mas logo depois ele aceitou, porque Jesus disse, tem que ter. Aí Pedrão, né, vai de 8 a 80, ele falou, então me lava toda. Jesus, calma, não é assim que as coisas funcionam. E ele seguiu o que Jesus disse. Após essa cerimônia, enquanto Jesus estava explicando um monte de coisa, Jesus diz para Pedro e para os outros discípulos, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E Pedro se entregou em amor. O texto bíblico nos mostra que ele serviu ao Senhor com todo amor. Amou as pessoas, entregou a própria vida. E aí a tradução histórica nos diz que Pedro morreu como um mártir da igreja. Entregou a própria vida e pediu, inclusive, segundo alguns historiadores, que fosse morto de cabeça para baixo, porque ele não queria ser morto na mesma forma de Jesus. Ele amou a igreja, ele amou as pessoas, porque Cristo ensinou a amar. O que nós podemos aprender com Pedro? Nós podemos aprender com Pedro que pessoas comuns podem se transformar em grandes líderes de Jesus. Pessoas comuns podem transformar outras vidas. Pessoas comuns que erram e acertam, que variam, que uma hora estão lá em cima, que outra hora estão aqui embaixo, mas que com o tempo, com a experiência com Deus, com o crescimento em Deus, podem sim se tornar grandes líderes, podem sim se tornar grandes nas mãos de Jesus. É isso que Pedro nos ensina.
Ele nos ensina a ser humildes. Ele nos ensina a importância da pureza de caráter. Não, o problema não está em errar. O problema está em ser falso, em ser hipócrita, em falar uma coisa e fazer outra, em na igreja ser uma pessoa e fora da igreja ser outro. Pedro nos ensina que se você acerta e erra, mas com caráter, Deus aceita isso porque ele te corrige e te melhora. Pedro nos ensina que mesmo que a gente não tenha grandes instruções, nós podemos aprender a ser instruídos, podemos crescer no Senhor, crescer em sabedoria, crescer em ciência, crescer em conhecimento, mas crescer em experiências com Jesus, na busca de Jesus. Isso precisa ser uma busca sincera, como foi desse grande apóstolo. Pedro nos ensina que também tem que ter parceria, como ele ia com a esposa. Ele nos ensina que há alguém que a gente tem que aprender a ouvir os outros, como ele ouvia Paulo, lia as coisas que Paulo escrevia, aprendia com Paulo, assim como ensinava a Paulo. Todas essas coisas são muito importantes. Pedro, a rocha, ele foi uma pedra realmente, Fábio, para ser lapidado, para ser transformado por Jesus. Com Pedro, nós aprendemos então a sermos pedras, a sermos rochas, que serão transformadas como uma escultura por Deus. E aí, a gente aprende com alguns dos grandes escultores da história que o que é uma escultura? Você pega uma pedra bruta e você retira tudo aquilo que não presta, deixando nela o que você quer, e é a escultura. Você tira todo o resto. É isso que Deus faz conosco. Ele tira tudo o que não pertence a Ele e deixa em nós apenas o que Ele quer deixar. As características de Jesus, o caráter de Jesus, o fruto do Espírito. É isso que Deus deseja fazer conosco, como fez com Pedro. Amém? Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, que a gente possa ter aprendido bastante com a vida desse apóstolo. Semana que vem a gente vai aprender com a vida de outro dos 12, tá bom? Até semana que vem. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por aprendermos com o apóstolo Pedro. Obrigado por aprendermos com a tua palavra. Que nós possamos, assim como Pedro, crescer em Jesus, crescer na tua palavra, aprender, ser moldados, ó Deus, e possamos impactar o mundo, ó Pai, como Pedro também impactou o mundo. Que possamos fazer isso em família, como ele fazia em família. Que possamos, ó Deus, ensinar, cheios do Espírito Santo, como Pedro foi cheio do Espírito Santo, com todos os seus defeitos e qualidades, ele te honrou. Que a gente também te honre, ó Deus, com nossas vidas e com nossas famílias. Oh, Pai querido, obrigado por todos que estiveram conosco no Instagram, no YouTube, no Facebook. Que assim, ó Deus, possamos aprender e compartilhar todo o aprendizado para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe a todos. Até mais. Fique com Jesus.